Oi, eu sou Lola Santana, fundadora do Das Modas, e hoje vamos falar sobre algumas das vezes que a moda se aproximou de ações fascistas. E aí, qual será o nível da relação entre a moda e o fascismo? Antes de tudo, é bom relembrarmos o conceito de fascismo e, na realidade, não existe uma determinação universal sobre o que é o fascismo. É um conceito bem complexo que consegue se adaptar aí a diferentes circunstâncias, mas tendo em vista as experiências históricas, a gente consegue perceber algumas características, como a repulsa à democracia, o culto ao seu líder, o populismo, a concentração do poder nas mãos de um só governante, a tendência imperialista e também a exaltação dos valores tradicionais e da identidade nacional. Sabendo disso, podemos continuar e a gente já começa falando sobre uma ligação direta entre a moda e o fascismo que envolve Coco Chanel. Pois é, uma das mais famosas estilistas da história da moda, se não a mais, foi um agente nazista. Entre 1940 e 1944, quando rolava a ocupação alemã na França, o exército alemão recrutou algumas personalidades que eram bem relacionadas e circulavam nas altas rodas europeias para se tornarem agentes nazistas. E Coco Chanel foi uma dessas pessoas. Então ela era como uma observadora e colaboradora do governo de Hitler. Após a libertação da França pelos aliados em 44, Coco foi poucas vezes obrigada a comparecer à justiça para poder explicar essa sua relação com os alemães. Sempre negou o envolvimento, mas os documentos e arquivos da época provam que isso de fato aconteceu. Outro grande estilista, também associado ao nazismo e logo ao fascismo, foi Hugo Boss, que foi o responsável por fabricar os uniformes do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Hugo Boss era filiado ao partido nazista, era já conhecido como o alfaiate de Hitler e nas suas fábricas usava mão de obra de judeus em condições análogas ao trabalho escravo. Após o fim da guerra, Hugo Boss alegou que ele trabalhou para o ditador não por uma questão ideológica, mas sim para salvar a sua empresa da falência. E em 2011, após ser lançado um livro que relata essa ligação de Hugo Boss com o nazismo, a marca soltou um comunicado expressando profundo arrependimento e pedindo desculpas pelo seu passado. Ainda sobre esse gancho histórico, vale falar que durante esse período da Alemanha nazista, o fascismo se espalhou pela Itália em todas as áreas e o modo de se vestir não ficou de fora. A moda, que já funciona há muito tempo como um meio tático de afirmação social, naquele momento estava muito forte em Paris. A alta costura deslanchava, todos os ricos eram vestidos pelos franceses e foi aí que o Estado fascista italiano entendeu esse poder que a moda tinha e tem, sobre a sociedade, e no início dos anos 30 iniciou uma campanha para controlar as mulheres, controlando o que elas vestiam. Logo, o Conselho de Moda Nacional da Itália foi formado e encarregado de controlar, supervisionar, todos os aspectos que envolviam a produção e consumo de moda, com a intenção de formar a imagem da mulher italiana. Uma mulher antifeminista que existia para servir o homem, que cultuava a maternidade e representava aí esses aspectos da hiperfeminilidade dentro dos moldes sociais do que é a feminilidade. Agora, vindo para acontecimentos mais recentes que conectam a moda com o fascismo, precisamos falar sobre a saída de John Galliano da Dior. Em 2011 foi divulgado um vídeo do até então diretor criativo da Dior, John Galliano, em que ele estava bêbado em um bar e ele dizia nesse vídeo amar Hitler. Isso obviamente foi um enorme escândalo na época, ele foi muito criticado, ele foi demitido da Dior e ele chegou a responder na justiça por isso. Na época ele alegou que ele era dependente de álcool e de remédios, mas ele foi considerado culpado e teve que pagar uma multa de 6.000 euros. Algo que rolou aqui no Brasil foi quando a Lança Perfume. Em 2018, a marca lançou uma coleção inspirada em Berlim, com claras referências ao militarismo alemão e ao nazismo, tendo inclusive uma cruz de ferro estampada em algumas peças. Isso, obviamente, foi motivo de muita polêmica, muitas críticas. Eles postaram uma nota de esclarecimento, falando, que repudiam o nazismo e o fascismo em todas as suas dimensões e tentando explicar qual
foi a ideia da coleção. E a gente sempre fala por aqui que o que escolhemos vestir diz muito sobre nós, sobre quem somos, sobre o que acreditamos. Então, quando no fim de maio o Bolsonaro apareceu com uma gravata cheia de fuzis, ele tá aí representando muito do fascismo através do que veste. Assim como seu filho Eduardo Bolsonaro, que se casou usando um broche de arma, ou quando Melania Trump foi visitar crianças imigrantes usando uma parca escrito "Eu realmente não me importo". E além dessas evidências completamente explícitas, vale falar que Bolsonaro, por exemplo, é completamente estratégico quanto ao que ele escolhe vestir, né? Quando ele aparece em reunião usando camisa de futebol, os óculos tortos, chinelo, os ternos mal cortados, tudo isso colabora para construir essa imagem do gente como a gente, se aproximando da classe média, se afastando do imaginário, né, que a gente tem do que é o político, da velha política. E qual é o nome disso? Populismo. Pois é, uma das características que a gente citou lá no início do vídeo quando falávamos sobre o que é fascismo. É isso, né? A moda pode ser muito e nesse muito entram coisas positivas, negativas. A moda, como um reflexo da sociedade, dos tempos, às vezes vai estar refletindo tempos sombrios e se associando a pessoas de intenções muito questionáveis e problemáticas. E por isso é tão importante que nós estejamos atentos a que moda a gente está defendendo, consumindo, pensando e colocando aí no mundo, né? Vamos manter esse debate aí nos comentários, comentem o que vocês acham, compartilhem o vídeo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau!